Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Laiana Andrade. Hoje a gente vai falar sobre investimentos. Os tópicos principais que nós vamos abordar é perfil do investidor, tipo de investimento, renda fixa versus renda variável e riscos de investimento e poupança. O risco vem de não saber o que você está fazendo. Essa frase ela é muito interessante a respeito de investimento, porque normalmente o risco maior, independente se você vai investir em renda fixa ou renda variável, é você não conhecer aquilo que você está investindo. Então, independente se você vai investir em um ativo de pouco risco ou de muito risco, você precisa saber as características de cada ativo do qual você está investindo. Tá bom? Vamos lá. Objetivo. Qual o objetivo do investimento? Ao descobrir exatamente onde você deseja chegar e quais os caminhos até lá, isto é, onde e como investir, você tem mais chances de se proteger contra imprevistos e de alcançar seus objetivos reais. Como eu falei na aula anterior, o interessante é sempre você saber o que você quer com aquele tipo de investimento. Você se programar, né? Ter os seus objetivos, as suas metas e se programar para atingi-las. Assim também funciona com os investimentos. Por exemplo, se eu quero um investimento para aposentar, eu vou ter que fazer um tipo de programação de longo prazo. Se eu quero um investimento para eu estar utilizando daqui 5 anos, eu tenho que fazer uma programação de médio prazo. E assim também para as de curto prazo, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o perfil do investidor. Toda vez que você chega em uma corretora ou em um banco interessado em investir, eles vão te dar um formulário com várias questões para definir qual o perfil do investidor, né? Qual é o seu perfil de investidor? Cada pessoa tem o seu. Muitas vezes você tem um perfil de investidor, mas talvez você vê um ativo, algum tipo de papel, muita gente, né, vê alguns tipos de ações, mas aquele ativo, aquele papel não condiz com o seu perfil de investidor. Então, mesmo que você se interesse por determinada característica daquele ativo, ela não condiz com o seu perfil. O que quer dizer isso? Tem alguma coisa naquele ativo que você provavelmente não vai gostar. Então, é interessante, antes de você fazer qualquer tipo de investimento, você verificar qual que é o seu perfil de investidor. Como que é definido isso? Igual eu falei, por um questionário. Nos bancos, geralmente esse questionário chama APIs, né? Geralmente são os gerentes que fazem esse questionário com vocês para definir o seu perfil. Ou então nas corretoras por um questionário que chama Suitability, que também são feitos por eles, tá? Quais os perfis de investidores que nós temos? Conservador, moderado ou sofisticado. Esses perfis, eles falam exatamente onde você deve investir? Não. Eles não te falam, você é conservador, você vai investir em X papéis. Não. Eles vão nortear em qual tipo de ativo que você vai estar investindo. Então, você vai ter uma série de opções dentro, né, daquele perfil. A análise de perfil não indica qual o melhor investimento. Ela apenas norteia ou direciona o mesmo. Conservador. Como que é o perfil conservador? A prioridade do conservador é a segurança. Então, o que quer dizer? O perfil conservador, ele quer investir o dinheiro dele e ele não quer correr o risco de perder nada. Ou seja, né, ele prefere crescer devagarinho, né, do que correr o risco de perder aquilo que ele investiu. Outra característica que o conservador tem, geralmente, ele tem preferência pela liquidez. O que isso quer dizer? Eu precisei do meu dinheiro hoje, eu quero pegar ele hoje. Eu não quero esperar daqui uma semana ou daqui 10 meses para poder estar tirando ele. Ou seja, tem prioridade por liquidez. Quer correr pouco risco, igual eu falei. Ele prefere crescer devagar do que correr o risco de perder o patrimônio que ele investiu, tá bom? Quais são as indicações para o perfil conservador? Títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs, LCs,
COI, fundos de investimento de renda fixa, debêntures, CRIs e CRAs. Um pouquinho à frente eu vou explicar, apresentar para vocês o que é cada um desses aqui, tá bom? Outro perfil de investidor, moderado. O moderado, ele tem uma certa tolerância ao risco, ou seja, ele prefere correr um pouquinho mais de risco, mas rentabilizar um pouquinho mais a sua carteira em relação ao conservador. A prioridade do moderado é sempre o equilíbrio, ou seja, ele prefere correr um pouquinho mais de risco e receber um pouquinho mais do que o mercado está oferecendo, do que acompanhar o mercado e não correr risco nenhum. Ele possui uma expectativa de retorno um pouco acima da média de mercado. Indicações. Todos indicados ao conservador, né? Também é indicado ao moderado. Além deles, fundos de multimercado, fundos de ações, fundos imobiliários, ações, ETFs, entre outros. Também vou explicar um pouquinho de cada ativo. O perfil moderado, ele se caracteriza por ter em torno de 30% a 40% do seu patrimônio líquido investido em renda variável, que são rendas um pouquinho mais arriscadas do que as rendas fixas, tá bom? Próximo, perfil sofisticado. Esse perfil, ele já tem estômago para o risco. O que quer dizer? Ele possui uma tolerância bem maior ao risco. Exemplo, a pessoa investiu 10 mil hoje em algum ativo e daqui uma semana esse 10 mil começa a valer 5. A pessoa ela não se preocupa, ela deita e dorme tranquilamente, ela conhece o mercado e geralmente ela sabe que aqueles ativos ali eles vão recuperar o valor e ela tem condição de esperar o tempo deles e fica tranquilo em relação a isso. Então, esse tipo de perfil, ele já, geralmente são pessoas que já têm um certo conhecimento do mercado, já sabe como funciona e tem, né, muita tolerância ao risco. Qual que é a expectativa do perfil sofisticado? É ter uma rentabilidade da sua carteira bem maior do que o mercado costuma oferecer. Então, ele está disposto a correr mais risco, porém, ele espera receber muito em relação ao que ele está correndo de risco, tá bom? Quais são as indicações para o perfil sofisticado? Todos os indicados aos conservadores e aos moderados, e além disso, mercado de opções, ouro, dólar, ações no exterior, ou seja, todos os tipos de ativo de renda variável, que são muitos, tá, gente? Quais são as características, geralmente, de um perfil sofisticado? Essa pessoa tem em torno de 50% ou mais do seu patrimônio líquido investido em renda variável. Ou seja, 50% acima, ele investe em ativos de muito mais riscos do que os outros perfis. Agora a gente vai falar sobre os tipos de investimento. Como eu falei anteriormente, renda fixa versus renda variável. Renda fixa, né, são tipos de ativos menos arriscados, porém que rentabilizam aproximadamente o que o mercado rentabiliza, é mais seguro. E o renda variável são ativos mais arriscados, que rentabilizam mais do que é esperado do mercado. Tipos de investimento, renda fixa. São empréstimos a instituições públicas ou privadas em troca de juros. Ou seja, quando você está aplicando o seu dinheiro em uma renda fixa, tanto eu como pessoa física, quanto você, por exemplo, como pessoa jurídica, você está emprestando um dinheiro ou para instituições financeiras ou para o governo, né, através de títulos públicos, ou para empresas privadas. E mesmo assim, em troca de quê? Em troca de juros. Tá bom? É um empréstimo. A renda fixa, geralmente, ela apresenta uma rentabilidade previsível. No momento da aplicação, você consegue saber ou quanto você vai receber ou em qual indexador que o seu ativo está. Ou seja, uma média daquilo que você vai ganhar, tá bom?
Geralmente, quem gosta de renda fixa, como eu falei anteriormente, né, são os perfis conservadores e moderados. Os conservadores gostam mais, os moderados têm em torno de 60% também dos seus ativos aplicados em renda fixa. Possuem riscos menores comparados às rendas variáveis, também rentabilidade menores se comparados às rendas variáveis. Agora nós vamos explicar alguns ativos de renda fixa, tá bom? Eu separei assim, ativos de renda fixa bancários, privados e títulos públicos, que são do governo, para ficar mais fácil a compreensão, tá bom? Os ativos de renda fixa bancários, CDBs, são certificados de depósito bancário. Eles são indexados pelo CDI. CDI, gente, só vou estar explicando para vocês do que se trata. CDI é uma taxa média de empréstimo de um banco para o outro. O que quer dizer isso? Quando você, pessoa física, ou você, pessoa jurídica, empresta o seu dinheiro para o banco, guardando ele no CDB, o banco pode utilizar o seu dinheiro para emprestar para outro banco. Mas como assim, Laiana, emprestar para outro banco? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que no Bradesco só tenham 2 clientes, eu e você. Você depositou R$50, eu depositei R$50, tá ok? Só que no final do dia o Banco Central determina que você tem que ter R$70 guardado lá. E no final do dia o Bradesco só tem R$50, ou seja, ele vai precisar de R$20 emprestado. Aí com quem que ele vai pegar esses R$20? Com outro banco, porque ele só tem 50. Aí vamos supor que o Banco Itaú tem esse dinheiro para emprestar. Ele vai lá e pega esse dinheiro com o Itaú para cumprir o que o Banco Central regula, o que ele regulamentou. Ou seja, a média desses empréstimos entre os bancos para cumprir aquilo que o Banco Central regulamentou naquele momento, que se trata do CDI. E alguns bancos, eles pagam 100% do CDI. Para ter o seu capital com eles, eles pagam 100% do CDI. Alguns pagam até mais do que 100% do CDI. Tem alguns, né, hoje em dia, que estão pagando até 150% do CDI, o que é ótimo para a gente colocar nossa reserva de emergência, né? Outro tipo de ativo de renda fixa bancário são as LCIs e as LCAs. O que são, né? Essas LCIs e LCAs? São ativos onde você está emprestando o seu dinheiro para o banco, mas onde o banco pode utilizar apenas em alguns tipos de investimento. No caso das LCIs, os bancos podem utilizar no setor imobiliário. E no caso das LCAs, o banco pode estar utilizando para alguma atividade do agronegócio. Como são duas atividades, né, que incentivam o crescimento da economia, os dois são isentos de imposto de renda. Ou seja, o governo dá esse incentivo, né, para você estar investindo nessas atividades que acabam aquecendo a economia. As LCs, também conhecidas como letras de câmbio, quando a gente fala assim letra de câmbio, parece até alguma coisa relacionada à moeda, mas não é. Essas letras de câmbio são como os CDBs, só que ao invés dela, é um CDB que ao invés de ser um empréstimo de um banco para o outro, esse dinheiro que você empresta para o banco aplicando em LC, eles são emprestados a financeiras. Sabe essas financeiras que emprestam crédito consignado, crédito pessoal ao público, que não são bancos, que não têm contas nem outras atividades, mas empréstimos fazem? Pois é, essas. Então, para você investir numa letra de câmbio, é sempre importante você verificar se a rentabilidade dela está melhor do que a rentabilidade do CDB. Por quê? Porque senão não vale a pena você correr o risco. Porque os bancos têm, né, um risco menor do que as financeiras. Então, para compensar você investir nas LCs, que são as letras de câmbio, a rentabilidade delas tem que ser melhor do que a do CDB, tá bom? Outro tipo de investimento, que aqui eu vou falar só um pouquinho, que é a poupança, mais à frente eu vou explicar ela com mais clareza, é a poupança no caso.
ela é indexada pela TR somada a um percentual da Selic. Também não possui IR. Coloquei a poupança aqui porque ela é um ativo de renda fixa bancário. E todos esses ativos de renda fixa bancário, eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é esse Fundo Garantidor de Crédito? É uma espécie de seguro que os próprios bancos criaram. O que quer dizer? Qualquer papel desse aqui que você investir até 250 mil por CPF, você está assegurado, tá? Só que isso está restringido até 1 milhão. Ou seja, vamos supor que você tenha 1,5 milhão e você coloque 250 mil em cada banco. Vamos supor que dê um colapso na economia e você precisa usar o Fundo Garantidor de Crédito. Você tem 250 mil num banco, em cada um desses 6 bancos diferentes. Você vai conseguir pegar 1 milhão. Os 500 não serão garantidos. É até 1 milhão por CPF, sendo 250 mil em cada banco. Tá bom?